A gente estava falando antes de cair sobre os próximos passos, né? E eu estava dizendo para vocês que eu acho que a gente está num momento especial, porque a gente está analisando um período da história do SEI que tem umas questões curiosas. Eu acho que só da gente olhar aqui, entre essa primeira reunião, o balanço, que é uma atividade que a gente fez durante 2013, e o que aconteceu em 2014, né, que é o SEI Cresce, a gente resolve reformular o projeto e a gente resolve tentar um financiamento para bancar ajuda material para os membros do coletivo. Né? Essa não é uma reação exatamente padrão, eu acho. Né? Então, assim, entender esses dois primeiros momentos é interessante à luz do que aconteceu em seguida. Por que eu estou trazendo esse ponto como uma coisa que eu acho que a gente devia partir daí, assim? Não só para discutir voltar no ponto de por que um balanço é importante, blá, 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 e por que ele pode ser útil para a elaboração conceitual, né? Porque eu acho que ele dá carne para uma análise de conjuntura, né? Por exemplo, como que você define qual é a resolução da análise de conjuntura? Né? Vamos pensar assim, tu alugou um filme para ver, tu quer ouvir uma história. Você precisa de uma TV 4K para ver esse filme? Ou tu pode ver esse filme na TV normal? Né? Você precisa de uma caixa de som sinistra para ouvir uma certa música, ou tu pode ouvir com uma caixa menor? Essa é uma questão, depende do que você precisa ouvir. Concorda? A pessoa que quer uma caixa de som maravilhosa para ouvir uma música que ela não está nem prestando atenção, que ela não tem nem tanto interesse assim, ela está querendo se mostrar, né? Enquanto que, se você se interessa por produção musical, você quer ouvir o violão, como ele foi gravado, você tem interesse pela música profunda, você quer fazer uma música você mesmo, talvez você precise de instrumentos mais refinados. Eu acho que a mesma coisa vale para análise de conjuntura, né? Às vezes ela pode ser em 8 bits, às vezes ela pode ser tipo um jogo do Mario, sabe? Não, a esquerda, a direita é tipo um negocinho que passa e você pula. Sei lá, tá o suficiente para o que você precisa. Coincidentemente é o que eu estou jogando. Nesse momento, inclusive. É sério, é sério. Pô, maravilhoso. Caraca, mãe. Então, tem quem fume, coma goiaba e quem jogue. Exato. Então, assim, o que eu estou querendo falar é que, assim, o que é uma boa análise de conjuntura depende do que você está fazendo. Uma análise de conjuntura que inclui a discussão do preço, a flutuação do preço do petróleo nos últimos 10 anos é relevante para umas certas coisas, para outras ela talvez não seja. Tipo, a gente vai panfletar no centro do Rio ou a gente vai para a Baixada? O preço do petróleo na África, não sei, meu amigo, se isso é relevante, né? Então, assim, é que nem ter uma caixa de som incrível para ouvir, sei lá, uma música que nem foi feita para tocar naquela caixa de som, sei lá, você está só querendo deixar de fundo quando você faz outra coisa. Então, assim, entender qual é a resolução da análise depende muito, né, se ela vai ser 8 bits, se ela vai ser super detalhada, se ela vai focar nisso, vai focar naquilo, depende muito do que você faz. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma discussão acumulada sobre o que o SEI faz e pode fazer, que dá uma resolução curiosa para a análise de conjuntura. Então, a gente está nesse momento e eu acho que a gente podia pensar como fazer os próximos passos, as próximas reuniões, de um jeito que explore um pouco isso, né? Que é um momento particularmente importante da história que a gente está analisando e a gente pode tirar alguma coisa diferente dessa história, analisando à luz desse coletivo em particular, né? Como se ele fosse uma espécie de filtro pelo qual a gente olha, uma lente pelo qual a gente olha a situação. Vai dar uma lupa que vai dar zoom em algumas coisas e outras vão ficar desfocadas, eu acho. E assim, eu acho, eu não lembro agora quem foi, se foi o Léo, quem foi que falou que tinha interesse em apresentar alguma coisa sobre o Zizek. A gente falou sobre 2013 também, alguém falou que estava lendo um texto sobre 2013. Foi que você... Desculpa te interromper, Gabriel. Okay. É porque você falou que em determinado momento da autorreflexão de vocês fizeram uma leitura coletiva do São Paulo, do Badiou, e de um texto específico do Zizek, que é o Como Marx Inventou o Sintoma.
Aí foi nesse momento que eu me manifestei, porque eu trabalhei esse texto na íntegra, assim, na minha monografia. Eu tenho uma Uhum. apresentação, assim, semi-pronta dele. Ah, legal. Mas eu não sei em que medida que isso, enfim, se coloca nessa discussão que vocês estão fazendo agora, né? Não sei, acho que a gente pode descobrir com você fazendo a apresentação. Acho que era uma coisa legal da gente marcar. Sabe uma coisa que talvez possa fazer um link com isso? Naquele quadrinho anterior que está ali do tempo de vocês, eu até brinquei no encontro passado e vocês colocaram 7-1 ali. Sim, foi uma sugestão do Danzinho. E a minha monografia é sobre o futebol. Ficou bem amador, assim, né, para falar a verdade. Mas eu fiz um experimento, assim, um ensaio de tentar analisar a ideologia a partir do futebol brasileiro. Pô, E aí muito maneiro. eu fiz a parte final da minha monografia, o capítulo final, eu analisei cada derrota da seleção brasileira em Copas do Mundo a partir dessa perspectiva assim da derrota como um trauma. E como que existem vários elementos em comuns em cada derrota do Brasil, assim. Aí, como pano de fundo dessa discussão, eu usei o Zizek, mas enfim, ficou um negócio meio Cara, não, velho. eu acho que a gente precisa disso. Cara, tem que ter a apresentação toda da monografia. Toda a monografia. Porra! Mais um Sei Convida. Pois é, cara. Caraca, mané. Amei. Pô, nossa, vamos, por favor. 7-1 tinha razão de aparecer aí, já tá aí a razão. Tinha. Qualquer coisa que a gente possa usar para a gente fazer, para desenhar na tela, jogadas, então ainda por cima vai ser melhor ainda. Tudo que me der razão para usar esse na tela, eu aprovo. Dá para fazer uns esquemas mesmo. Então, assim, não, eu acho isso muito legal. A gente podia trazer essas duas coisas. Tipo, eu acho que a gente podia entrar na discussão do Zizek até um pouco antes, mas eu acho que a gente devia levar muito a sério essa ideia de analisar o futebol, por que não? Né? Eu acho que tem tudo a ver, porque, digamos assim, é também uma época olhada do ponto de vista de uma organização muito menor, que é um time, né? Uhum. Então, assim, tem várias conexões que a gente pode fazer. Por exemplo, se perguntar o que você pode conhecer sobre uma coisa muito grande, que é o Brasil, a partir de uma coisa muito pequena, que são 22 jogadores, né? Olha, eu tenho uma teoria secreta, assim, eu acredito nisso, mas nunca externalizei, que caso o Brasil tivesse vencido aquela Copa do Mundo e não tivesse havido a tragédia de 7-1, o destino da Dilma teria sido diferente, assim. Tudo bem que as coisas já estavam, assim, talvez caminhando para uma perspectiva de golpe e tal, de interrupção do mandato, mas talvez uma vitória da seleção pudesse, sei lá, dar um gás. Tu acha que o Davi Luiz é o culpado do Bolsonaro? Mas esse tem que ser o título de Você Convida, a teoria secreta. É a teoria secreta. Eu nunca duvidei que o Davi Luiz era golpista. Mas, cara, uma coisa que eu falo no meu trabalho é que as derrotas da seleção, elas têm sempre essa aura conspiratória. Tem sempre um vilão, tem sempre alguém que... sei lá, em 90 foi o Maradona que deu água batizada para os caras. Em 98 foi o Ronaldo que teve aquela coisa esquisita lá da crise de convulsão. E aquela carta que viralizou e virou um negócio... virou meme, né? Virou a carta do Leonardo, né? Elas ficariam enjoadas, né? As derrotas da seleção brasileira têm essa estrutura da conspiração. A gente não consegue aceitar elas assim Tem total vai ser um tema ótimo, cara. Eu voto. Acho que se você tiver a fim de apresentar a monografia, acho que todo mundo ia curtir muito. Vamos lá, pô. Eu posso apresentar sim. Então, eu acho assim, minha ideia hoje, o que eu preparei para hoje é o seguinte, eu peguei aqui o que a gente fez entre maio de 2012 e setembro de 2013. Né? A gente leu o projeto do SAFE, a primeira coisa que a gente fez com as primeiras reuniões, e depois a gente leu esses 3 textos, e depois a gente leu esse texto do Zizek de dezembro de 2012 até julho de 2013. A gente passou junho de 2013 lendo esse texto do Zizek e chegamos no São Paulo, Fundação do Universalismo do Badiou, em agosto. E aí passamos, acho que 1 ano lendo um texto só, lendo um livro juntos. Né?
Então, assim, a minha ideia era, com vocês hoje, conversar sobre 3 parágrafos, um de cada texto do Zizek, do Badiou, do Rancière, para a gente começar a discutir a maneira como um problema foi colocado dentro do SEI. E vocês vão ver que ele não casa muito com a maneira como o mesmo problema estava sendo colocado e foi colocado em 2013, de certa forma. Então, eu acho que isso ajuda a gente a criar uma lente pela qual recolher informação sobre o junho de 2013 para analisar. Porque já que a gente não estava formando um problema da mesma maneira, na verdade, a gente nem sabia o que estava fazendo, mas tanto no campo organizacional do coletivo, quanto no campo do conteúdo teórico que a gente estava discutindo, a coisa foi se formando de um jeito particular. Muito assim, a revelia de todo mundo. Ninguém tinha pensado nisso. Na verdade, se eu não me engano, eu só li esses 3 textos, não, o Mestre Ignorante não, mas o texto do Badiou e o do Zizek, eu fui ler de fato na hora que foi com todo mundo, não foi uma coisa pensada para trazer um problema X, foi como a coisa surgiu. Então, de certa maneira, a gente vai ver que se constrói um problema nessa época, não sei, que porque a gente estava mordido por essa questão, 2013 não mordeu a gente de qualquer jeito. Meio que entrou no bojo de um problema que a gente já tinha, e não que a gente foi engolido pela problemática de 2013. Acho que essa é uma hipótese, e pode ser que a gente consiga pensar em coisas interessantes, tanto para falar sobre esse problema, que eu acho que envolve teoria, o Zizek, o Badiou, o comunismo, blá, 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 como também para falar da conjuntura, da situação brasileira, daquele momento, tudo mais. Né? Antes de fazer isso, então, eu estou falando isso para a gente poder imaginar os próximos passos e ver o que cada um pode querer fazer a respeito disso, como é que quer entrar nessa conversa, o que quer trazer. Eu acho que, assim, tem aí uma discussão que eu acho muito importante a gente ter sobre o que significa fazer uma análise de conjuntura, sobre o que significa narrar junho de 2013, não só para a gente trazer narrativas diferentes, como a gente chegou a conversar da última vez, mas depois que a gente falou aquilo, eu saí com essa pulga atrás da orelha. Eu fiquei pensando, mas o que é um método para você pegar narrativas diferentes sobre um mesmo evento, uma mesma situação histórica, e fazer o uso do fato que elas são diferentes? Né? O que a gente pode aprender comparando narrativas diferentes? Né? Eu pensei, acho que hoje a gente não vai ter tempo de fazer isso, mas eu pensei em trazer um pouco para vocês desse método de análise das esquerdas, que vai sair um livro que eu escrevi junto com o Edmilson Paraná, que deve sair em setembro, que é um livro de proposta de um método de análise das esquerdas. E a gente não chega a aplicar isso em junho de 2013, muito en passant, a gente conversa sobre isso, mas que eu acho que pode ser útil para a gente conversar sobre como que a gente pode recolher material e para abordar isso de um jeito talvez um pouquinho diferente. Mas, ainda assim, acho que a gente devia ter essa discussão de forma mais ampla, assim, sobre maneiras de fazer isso, e como que a gente quer chegar nesse, né? Que ferramentas a gente pode usar para discutir uma situação histórica complexa que para alguns é o fim de uma era, para outros é o começo de uma era, para uns é uma situação mais ligada a um sintoma de um extremismo, por outros é um sintoma de uma coisa que a gente não foi capaz de responder, enfim, né? E até mesmo discutir se todas as interpretações, assim, se é importante tratar 2013 como uma ruptura, né? Se não existe alguma narrativa onde 2013 não é uma ruptura. E o que seria isso, né? Então, assim, acho que são questões que seriam interessantes a gente começar a discutir. E, de novo, se alguém tiver interesse em organizar essa discussão, pensar um pouco sobre isso, tomar a frente, acho que também é legal. Eu estou num mês particularmente difícil também. Tem sido um pouco difícil para mim preparar as reuniões para quarta-feira. Então, assim, por mais que a gente também possa fazer a coisa de maneira um pouco mais informal, se alguém também tiver interesse em tomar a frente, acho que é um bom momento para dividir essa função. E antes de passar para o assunto mesmo, só aproveitar uma coisa que a gente está tentando transformar numa constante daqui para frente. O Daniel mandou lá de São Paulo um resumo do que eles estão fazendo. E a gente combinou que ele vai fazer isso semanalmente, para a gente poder saber um pouco melhor o que o pessoal em São Paulo está fazendo, já que eles são hoje a outra única célula ativa do SEI, assim, muito ativa. O Zé, no Paraná, também tem uma célula que está ativa, só que eles estão com uma periodicidade de encontros mais rara,
Ele me contou hoje que também devem ter novidades da célula nas próximas semanas. Eles vão subir os relatórios que eles estão fazendo justamente sobre o período que a gente tem conversado. Mas eu acho que a distância que a célula do Rio tem da célula de São Paulo é bastante sintomática de problemas que a gente já discutiu aqui sobre o que é construir um espaço comum dentro do SEI, o lugar desse fórum onde circula uma dimensão que não é das células, mas é do coletivo como um todo, né? E a dificuldade de manter isso. Então, eu acho que é legal a gente tentar juntar isso. E aí ele conta, então, que eles iniciaram um projeto de leitura envolvendo o Badiou e o Sylvain Lazarus, e a meta deles era estudar política e comunismo, mas eles estão agora descobriram, você vê, né, o próprio jargão da coisa. A meta genérica era estudar a política e comunismo, e descobrimos na questão do Estado um ponto importante. Então, acabou que eles entraram por isso, talvez não sabendo que isso era o que ia causar eles. Ao mesmo tempo, eles têm um projeto que está rolando lá, que eles chamam de Abacaxi, que eles estão querendo criar um jornal que circule entre coletivos. Então, tem muito a ver, até com essa ideia que a gente tem discutido sobre a criação de um fórum comum, eles têm se interessado pela questão de como criar um fórum comum para vários coletivos diferentes e tal, algo que possa circular entre eles, né? E eles têm discutido também como é que vai ser a participação das pessoas no coletivo que entraram virtualmente lá e que não necessariamente vão poder participar presencialmente, como é que eles vão fazer, estão discutindo isso. Eles estão migrando para o aplicativo que o Alex criou e eles estão vendo se alguém quer ficar com essa tarefa de migrar e ajudar a migrar as notas deles para o aplicativo. Enfim, a gente vai tentar manter esse breve sumário do que eles estão fazendo lá como uma constante nas reuniões da gente. Como eu falei para vocês, eu por indicação do Alex, eu vou só deixar as notas aqui, eu não vou entrar nelas, a menos que elas apareça alguma conexão com o tema que a gente pôde conversar hoje, só para a gente poder andar um pouco mais com o projeto. Por mais que eu acho que tem muita coisa muito maneira que apareceu nas notas, que, enfim, continuam várias discussões que a gente vem tendo. Vou só mencionar que alguém deixou um agradecimento ao autor da nota válida. Fica o agradecimento. Enfim, tem muita nota aí. Eu vou deixar isso, então, um pouco em stand-by. À medida que a gente for conversando, se aparecer alguma conexão, aí a gente volta nas notas e tal. Então, como eu estava falando, isso aqui é mais ou menos o roteiro de leitura que a gente fez nesse comecinho, né? Isso aqui, eu coloquei aqui porque toda reunião que a gente fazia antigamente tinha... Depois que a reunião acontecia, a gente publicava esse negócio chamado referência. Aqui tá apagado, mas aqui vinha tipo um quadrinho com um desenho igual esses slides que a gente está usando aqui. Eu tinha um slide aqui. E aí vinha a bibliografia de tudo que foi conversado, com links e tal. E embaixo tinha o áudio da reunião gravado. E numa época tinha até o vídeo. Dava um trabalho do cacete fazer isso depois de toda a reunião. E com o tempo, isso foi uma das coisas que eu acho que talvez das primeiras coisas que a gente tinha, assim, que durou alguns anos. Até 2016, toda reunião tinha isso. Mas justamente depois que o bicho começou a pegar em termos de trabalho para todo mundo, e eu principalmente, que era quem fazia isso, comecei a ficar sobrecarregado, isso foi uma das primeiras coisas que sumiu assim do coletivo e por um lado nunca voltou, mas por outro também acho que poucas vezes alguém reclamou de sentir falta, o que sugere que talvez não fosse tão utilizado assim quanto a gente pensava. E eu acho que também sugere essa ideia de que mostra que o coletivo nasceu muito preocupado com uma coisa que tinha, né, por mais que tivesse uma espécie de interseção, né, entre a academia e os partidos, né, tinha certamente um pé forte na academia, porque a gente tinha essa coisa de referência bibliográfica, né, que não é simplesmente alguém que pede um PDF, como acontece, por exemplo, no nosso WhatsApp o tempo todo, ou algo assim, uma referência. Era uma coisa de
de embasar a discussão que tinha acontecido na reunião de uma maneira muito assim importada diretamente da universidade, né? E de fato isso aqui foi se perdendo com o tempo. Então assim, o que eu pensei da gente fazer hoje? Eu mencionei isso só porque eu achei engraçado rever isso. Eu pensei da gente comentar rapidinho um parágrafo de cada um desses textos. Na verdade, no caso do Rancière, não é nem do próprio Mestre Ignorante, é de uma conferência que ele deu, porque esse texto aqui e esse texto aqui são de uma conferência chamada A Ideia do Comunismo, uma conferência que o Zizek e o Badiou organizaram, que o Rancière participou, o Negri participou, o Hart participou, vários autores e autoras que enfim, quiseram se ligar de alguma maneira a esse emblema do comunismo participaram. E a gente, não sei, tem uma história com essa conferência, porque a gente tentou trazer essa conferência, porque ela começou a acontecer em vários países. Ela aconteceu na Inglaterra, depois ela aconteceu em Nova York, depois ela aconteceu na Alemanha, na Coreia, e a gente tentou trazer ela para o Brasil. Logo em 2014, ou seja, logo por aqui, a gente tentou trazer essa conferência para o Brasil, né? E depois a gente traduziu essa conferência para o português, né? Os textos, quase todos, acho que todos dessa conferência estão traduzidos para o português pelo SEI, e a gente está atualmente tentando lançar, né? Publicar. Então, ela é uma conferência que tem um papel fundamental assim, na história do SEI, pelo menos por uns 3 anos aí. A gente leu esses textos, se organizou em torno de publicar, imaginou e fez contato com outras instituições e outras organizações em busca de tornar possível essa conferência no Brasil e tal. Então, ela tem um papel relevante para a gente. E dos 3 textos que a gente leu no comecinho do coletivo, 2 eram dessa conferência, né, da transcrição da conferência, e um terceiro, que foi o Mestre Ignorante, que era um livro do Rancière. Na verdade, a própria conferência inclui um pedaço desse livro, de certa forma, um debate que o Rancière fez com temas do livro. Então, eu achei que a gente podia começar, assim, meio que talvez identificar até mesmo, né, a primeira orientação teórica do SEI, com uma espécie de quebra-cabeça, que é pegar os ensaios desse livro e tentar entender como é que eles se comunicavam entre si, né? Eu acho importante também porque esse intervalo aqui, entre 2012 e 2013, é um intervalo que também tem uma relevância com esses nomes próprios aqui, porque quando a gente chega aqui, a gente decide incluir o Agamben como um dos 4 autores que estavam no projeto. A gente leu esses 3 textos porque no projeto do SEI de 2012, como vocês viram aqui, né, acho que eu cheguei a mostrar para vocês, não tinha deixa eu ver se eu acho aqui. Não tinha o Agamben, né? Tinha o Rancière, o Badiou e o Zizek. E isso dava até já uma espécie de... já dá um certo prisma de que a gente estava procurando em cada um deles, né? No caso do Rancière, você vê que o tema principal era essa ideia do comunismo da inteligência, que a gente definia como a possibilidade de que o ensino produza a emancipação, né? A ideia de que há uma conjunção possível entre saber e poder, e que não é uma conjunção embrutecedora ou de colocar em caixinhas e catalogar as pessoas, mas que às vezes conhecer mais é útil para poder mais, né? E que isso pode ser feito de uma maneira que é igualitária. Então, isso a gente ligava ao Rancière. Ao Badiou, a gente ligava a possibilidade da conjunção do pensamento com a disciplina, né? A possibilidade de que a fidelidade a uma verdade política possa produzir novos efeitos. Então, se no caso do Rancière tinha uma questão ligada ao ensino e à inteligência, né, ao uso do intelecto, no caso do Badiou tinha uma ideia de que a disciplina... Então, se aqui, digamos assim, o primeiro tropo clássico que a gente tinha que lidar era essa ideia do saber-poder, que é uma ideia Foucaultiana, a ideia de que a maneira como você conhece o mundo também é uma forma de poder, de reduzir o mundo, de reduzir as pessoas.
que, né, uma espécie de oposição entre a razão. Não, Vanessa, a gente, na verdade, assim, parte da especificidade da leitura que era feita do Rancière nessa época que a gente fazia era dividir o Rancière, e a gente, eu falo antes do SEI até mesmo, era dividir o Rancière em duas fases. Um Rancière que era uma espécie de teórico do movimento operário, que era o Rancière que estudava os arquivos dos trabalhadores do século XVIII, que estudava os métodos de ensino dos trabalhadores, como o tal do Jacotot, e o Rancière da estética, mais contemporâneo, que falava de cinema, do inconsciente estético e tal. E a gente não focava tanto nesse. Porque, inclusive, ele é bem mais aguado, ele está bem mais, assim, incorporado pela universidade, inclusive, que raramente discute os textos do Rancière sobre crítica da universidade. São os textos que você encontra nos primeiros trabalhos dele, mais ligado ao Althusser, mais ligado à crítica do marxismo francês e tal. Que era isso que a gente pegava, que são os textos onde você vai encontrar essa ideia de comunismo o Mestre Ignorante se lê um pouco em Filosofia da Educação, mas a gente estava mais interessado nessa ideia de que existem organizações dos artesãos, dos trabalhadores franceses, que davam origem a outros modos de organizar a didática e tal. Então, assim, eu diria que o primeiro ponto seria esse, né? Vamos por assim, tem uma espécie de ideia de que a razão, o conhecimento racional das coisas, ela é contrária, né, à liberdade, de alguma maneira. E a gente tentava usar o Rancière para falar, não, olha, tem um tipo, você pode dividir o uso da razão em dois tipos, né? E Vanessa, peraí, gente, aqui. Eu não vou poder ficar olhando o chat para comentar, porque é difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Na verdade, nem fui eu, mas que comentei. Não, eu vi agora ali. Não, não tem problema nenhum comentar, é só que eu não consigo fazer as duas coisas. Tudo bem. Só para ninguém se estranhar de eu não responder. Mas, então, o primeiro ponto, eu acho que era um pouco essa disputa com uma coisa que a gente considerava um tropo, um lugar meio comum, de que teria essa oposição de alguma forma, né? E a gente falava, não, mas depende do uso da razão. Né? Tem um uso que o Rancière vai chamar de emancipador da inteligência e tem um uso que ele fala que embrutece. Né? Então, esse era um primeiro ponto que a gente trabalhava. O segundo aqui, que também era polêmico, era a relação com a disciplina. Então, se vamos colocar aqui essa questão da relação entre razão e liberdade, que já era polêmico. O segundo ponto era a ideia de que nem toda disciplina é alienante. Né? Ou seja, tem disciplinas que não são o contrário da liberdade. Pelo contrário, né? Tem situações onde a disciplina aumenta a liberdade, enquanto que o uso desordeiro dos recursos e a desorganização ou a falta de estrutura não necessariamente aumenta a sua capacidade de fazer as coisas, não necessariamente te leva mais perto do que você quer. Né? Então, de certa maneira, também a gente poderia, talvez, em vez de colocar, do mesmo jeito que a razão não é o contrário da liberdade, não é o contrário do desejo, a disciplina também não é o contrário da liberdade e do desejo. É possível você fazer o uso, né, da disciplina para pensar melhor, para produzir efeitos que são verdadeiros, que não são só alienantes e tal. E a gente, então, procurava isso Entendi que o Badiou era um cara que fazia esse argumento, né? E o terceiro ponto, que eu acho que, na verdade, talvez seja o mais polêmico de todos, que era que existe uma distinção que é quase o inverso, né? Que eu diria assim, que a liberdade pode ser diferente da liberdade. Ou seja, que é possível distinguir entre o uso individual de um emblema e o trabalho paciente do comunismo. Ou seja, às vezes você acha que você é livre, você se entende como um sujeito pensante que está a favor do comunismo, a favor da liberdade, a favor dos oprimidos, não sei o quê, mas na prática você não está fazendo nada. Né? Ou seja, há uma diferença entre os semblantes do puro pensamento e da pura ação e as suas formas concretas e consequentes. Né? Ou seja, você pode achar que você está
agindo, né? Eu acho que uma outra maneira mais próxima do Zizek de falar isso é fazer uma diferença entre ato e ação. Né? Tem ações que não vão para lugar nenhum. Pelo contrário, é você girando em falso. Né? Então, ele diferencia essas duas coisas, que também era uma maneira polêmica. E você vê que são três pontos, né, que tendem a ser polêmicos. Não, Fala, querido. Espera aí que você está silenciado, acho. Acho que você está em silêncio. Não, são 4. Você tinha botado razão versus liberdade, disciplina versus liberdade, liberdade versus liberdade, ato versus ação. Eu pensei que aqui, eu poderia imaginar assim, tipo, esse terceiro, isso aqui seria uma reescritura daquele outro, né? Tipo assim, um ato livre é diferente de uma ação livre. Né? A liberdade é diferente da liberdade, né? Tipo, tem conexão essas duas coisas. Que eu acho que são 3 pontos, na verdade. Você vê que eles não intervêm numa visão da direita. Né? Eles não intervêm na diferença entre esquerda e direita. Eles intervêm na diferença entre duas esquerdas. Né? Quem que diz que a razão é contrária à liberdade? É uma esquerda que está lutando pela crítica do saber-poder. Quem diz que a disciplina é diferente da liberdade? A esquerda diz que que existe essa diferença, que a gente tem que abrir mão de uma coisa em favor de outra, tomar cuidado com a burocratização, com o stalinismo, com o autoritarismo, porque esse é o único destino possível da liberdade, da disciplina. Né? E quem que não faz a distinção entre ato e ação? É a própria esquerda também. Então, assim, são 3 polêmicas com a esquerda. Né? Eu diria assim, são 3 polêmicas com a ideologia de esquerda. Só que diferente do que a direita diz, a gente não quer substituir a ideologia de esquerda pela ideologia de direita. A gente quer substituir a ideologia de esquerda pela esquerda. Pela política de esquerda. Né? Então, assim, esse é meio... Já dá para entender por que quando depois a gente ter lido esse projeto juntos, todo mundo, né, a coisa seguinte que a gente fez foi pegar textos desses 3 autores para ler. Como eu falei, já que a gente citou no projeto o comunismo da inteligência, e essa não é uma frase que, se eu não me engano, que está exatamente no Mestre Ignorante, no Mestre Ignorante você encontra a igualdade das inteligências. A gente preferiu pegar um texto mais curto também, né? Porque esses são textos mais curtos, esse aqui é um livro inteiro. Em vez de pegar o livro, a gente pegou um texto curto que chama Comunismo sem Comunistas? Ponto de interrogação. Então, eu selecionei 3 parágrafos aqui para a gente começar uma conversa sobre comunista sem comunismo. Mas, Gabriel, rapidinho. Fala, só essa ideia que você jogou aqui agora, fiquei pensando se é um pouco opor a ideia de uma ideologia de esquerda à política. Então, tipo, uma política que se opõe a, sei lá, só fazer ideologia ou alguma coisa nesse sentido. Não sei. Eu acho que assim, o jeito que eu pensaria nisso é um pouco retrospectivo, porque eu acho que claro que tinha sim uma clareza no começo do SEI, de que a gente estava, digamos assim, e a gente já conversou sobre isso, né? Porque é um período, a gente está falando aqui, né, do SEI se formulando entre 2009 até 2012, que é um período passagem de Lula para Dilma, né? E depois a gente está falando do SEI vivendo um período até 2016, que ainda é sobre um governo Dilma. Então, a pergunta de a questão de maneiras de diferenciar a esquerda, né, que você vê, está muito em jogo nos conceitos e nas ideias que estão nesse projeto, né? Estava muito em pauta. Tipo, como é que você faz para não se apaixonar por você mesmo? Vamos falar assim, né? O Zizek, famosamente, quando ele foi lá falar no Occupy Wall Street, ele virou para os manifestantes e falou: pô, galera, o maior perigo que vocês estão passando é se apaixonar pelo que vocês estão vendo vocês fazerem. Né? Ou seja, em vez de vocês se julgarem pelos efeitos do que vocês fazem, vocês podem se julgar pela imagem que vocês têm de vocês mesmos. Né? Então, você tem uma organização aqui, você pode julgar ela pelos efeitos dela, ou você pode julgar ela pela imagem que ela tem de si mesma. Né?
Agora, você pode viver sem a imagem? Não. Tudo bem, você precisa ter uma ideia mais ou menos do que está fazendo, né? Uma espécie de representação de quem você é. Mas a pergunta, né, é que, bem, às vezes, para você diferenciar essas duas coisas, você precisa ter um operador aqui que faz essa distinção, né? Por exemplo, se você trabalhar com a ideia centrada no discurso, a teoria do discurso ela é muito boa para mostrar que a fala tem efeitos. Esse é um ponto importante. Por exemplo, quem fala, quem é ouvido, como se fala, tudo isso é importante, né? Você pode efetivamente entender mudança social olhando como as pessoas falavam numa época e pararam e começaram a falar na outra. Quem tinha direito a falar em público, quem não tinha. Uma série de lutas importantíssimas podem, assim, você consegue aprender algo real olhando como que o discurso mudou e olhando aspectos diferentes do discurso. Agora, além de pensar que a fala tem efeito, você pode fazer pode falar uma frase contrária, que é falar os efeitos são falas. Isso não é a mesma coisa, né? A fala tem efeitos quer dizer que, bem, se você às vezes mudar quem fala, às vezes colocar outras pessoas para falar, às vezes olhar de onde as pessoas estão falando, olhar quem tem acesso ao espaço público, tudo isso pode ajudar você a entender os efeitos reais e separar isso da imagem. Por exemplo, um coletivo de pessoas só brancas, só homens, falando sobre a emancipação de toda a humanidade, né? É certamente um coletivo que vai ficar muito preso numa imagem enquanto ele não produz nenhum efeito dessa emancipação que ele está falando, né? Que nesse coletivo outras pessoas falem pode ser um sinal de um efeito novo. Então, o discurso pode sim ser uma maneira importante da gente diferenciar uma imagem de um efeito. Mas o discurso também pode ser um jeito de você confundir as duas coisas. Por exemplo, se os efeitos são falas, se as falas já causam coisas sozinhas, né? Vamos substituir essa frase por outra coisa, né? Uma coisa é dizer que a fala tem efeitos, outra coisa é dizer que a fala é uma causa. A fala é a causa. Por exemplo, essa segunda tese aqui, ela dificulta que você separe essas duas coisas. Porque se eu falo uma coisa, eu já produzi um efeito. Então, se eu falo de revolução, eu já sou revolucionário. Então, isso dificulta que você, digamos assim, se desapaixone de você. Porque se você está falando, você já está fazendo, né? Vanessa, você está mutada. Oi? Acho que Tô você normal? falou. Tô normal? Agora tá. Estou te ouvindo. É porque acho que você estava lá quando foi lançado o último livro do Safatli sobre da culpa ao impossível, né? Acho que tinha sido 2 semanas depois de ele ter lançado esse livro na UFRJ, a gente já tinha comprado, né? A gente me refiro a mim e o Léo. E aí eu fiz uma pergunta para ele que tinha a ver com essa dimensão de fala, e a resposta foi, tipo, não sei muito bem como te responder isso, na verdade nem posso, mas se eu puder dar uma jogada, hoje existe lugar de fala, né, como essa fala ter efeito, né, porque tem uma mudança nos sujeitos que falam, né, enfim, que operam essas mudanças. E o propósito no futuro seria falas sem lugares, né? Pensar uma dimensão de desterritorializar, né, certos espaços, né? E aí eu fico pensando no que você propôs, as 2 perguntas que você fez logo no começo dessa parte da reunião, que é o que significa fazer análise de conjuntura e o que se pode aprender quando se compara narrativas diferentes. Uhum. E aí eu penso no próprio Safatli falando sobre a paixão do negativo, né? Tem uma paixão, tem um afeto, e a questão é como fazer com que esse movimento de apaixonar-se pela imagem não seja desmobilizador
a ponto de você ficar narcisista, mas em alguma medida isso pode ser um catalisador e depois você desfazer, sabe? Tem que ter uma dialética nisso, né? Eu entendo o que você está falando. Porque precisa se apaixonar, você precisa, no mínimo, gostar daquilo que você está fazendo, né? Pois é, eu acho que isso é por isso que eu acho que, para voltar na pergunta do Matheus, né? Tipo, quando a gente fala de ideologia, tipo assim, essas três questões, né? Da razão, da relação disso com a liberdade, da disciplina e a relação disso com a liberdade, e a diferença entre ato e ação, e que, de certa maneira, tem uma ideologia que opõe essas coisas, né? Então, a gente está fazendo uma oposição entre uma ideologia e uma política. Uma política. Não é para dizer que existe a esquerda ideológica e existe a política real. É claro que essas coisas são assim, né? Tipo, uma hora você está aqui e a sua imagem ajuda você a produzir efeitos. Outra hora você está mais para cá e você está muito ligado à sua imagem e não está fazendo mais nada, né? E outra hora você está mais para cá, você contradiz a sua imagem para poder produzir um efeito, né? E isso é um pouco o que isso aqui, inclusive, quer dizer, né? Às vezes, um ato implica que você abra mão da sua própria imagem para poder produzir um efeito, né? Assim, um exemplo disso que o Lacan fala como se fosse uma coisa muito confusa, mas assim, não é nada confuso na real. Você está atendendo um paciente, ele está falando uma coisa horrível, mas para você poder devolver para ele o que ele está falando, para você poder fazer ele escutar o que ele mesmo disse, você não pode ter dedos e dizer: ai, não, é terrível isso que você disse, eu não compactuo com essa coisa terrível. Você tem que se permitir confundir com uma coisa que contraria totalmente tudo que você acredita. Naquela hora, produzir um efeito e manter a sua imagem não casa, né? Você tem que ser capaz de circular, às vezes aqui, porque ninguém é de ferro, às vezes aqui, que digamos assim é o mais normal, mas às vezes aqui, né? Onde o efeito não vai casar com a sua imagem, né? E o ponto é o seguinte, o ponto mais fundamental disso, você vê como essas três coisas se relacionam, né? Como que a gente sai daqui para cá? Porque você concorda que no dia a dia, a principal coisa que a gente tem para se guiar na vida é a imagem que a gente tem da gente, né? A imagem que a gente tem da gente não é só da gente, é da gente no mundo, né? Quando a gente se imagina como uma pessoa que está num lugar, sentado, que está nessa cadeira, tem um computador na minha frente, etc. e tal. A pergunta dessa setinha vermelha é a pergunta de como se orientar, se não pelo ideal, né? Como que eu vou conseguir vir para cá e produzir algum efeito se eu não posso contar com a minha imagem? É exatamente isso que o Badiou chama de disciplina. Aquilo com o qual você pode contar quando você não pode contar com você mesmo. É uma definição mínima de disciplina que, de maneira nenhuma, faz dela contraditória com a liberdade. Porque quando você não pode contar com você, né, nem sempre contar com você é uma liberdade, né? Por exemplo, aqui pode ter um efeito importante para a produção de liberdade, que porque a minha imagem não casa com isso, eu não vou conseguir vir até aqui. Eu vou me prender aqui e não vou chegar lá, né? Para completar uma coisa que a Vanessa falou que eu acho que é muito importante, e assim, é um comentário que eu acho que demorou muito tempo para a gente cair essa ficha, eu diria que até foi com o tempo isso foi criando uma espécie de relação mais dúbia com a própria teoria da psicanálise, com o uso da psicanálise na política, é que, por exemplo, uma coisa que a gente vê, por exemplo, nessa ideia da paixão do negativo, é um pouco a ideia de que você pode estar sempre aqui, ou que tem uma ética que é estar aqui. O lugar correto da política é esse aqui. É sempre no negativo, é sempre longe da identidade, né? E isso faz sentido no nível da psicanálise, onde se você é um indivíduo, ou bem você tem identidade, ou você não tem. Não tem outra coisa. Mas se você é uma organização, você tem a sua identidade individual ou a identidade da organização, que já não é a sua, né? Então, assim, o Safatli, eu entendo ele como um pensador da política, mas não um pensador da organização. Ele não é um cara que tem muito a dizer sobre problemas de se organizar, questões concretas do dia a dia, da militância. Não é por aí que ele trabalha. Ele pensa a coisa mais ampla. Então, do ponto de vista do que ele faz, raramente aparecem sim perguntas do tipo: como que a gente pode ir para além do nosso lugar?
né? Que é um pouco o que está em jogo aqui, concorda? Aqui é o meu lugar, aqui eu sei que eu pertenço. Isso aqui é uma fala que mostra o meu lugar. E a pergunta dele é como é que eu posso ter uma fala sem lugar? Por exemplo, uma fala que produz efeitos, mas eu não sei onde eu estou quando eu falo assim, né? Só que a distinção para ele é entre ter lugar e não ter lugar. Não é, por exemplo, ter o meu lugar individual e ter um lugar numa organização. Não tem mais de um tipo de identidade. Tem identidade ou não identidade, que é uma coisa bem do Adorno, na verdade. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que com o tempo o SEI foi saindo um pouco dessa discussão sobre a ruptura quase romântica com a identidade em nome do não idêntico, do diferente, não sei o quê. Porque, e esse é o grande barato do Badiou, é que a disciplina é uma teoria da não identidade contínua, né? Assim, de um tipo de lugar fora da sua identidade. Você não precisa estar à deriva, sem mapa, só porque você está meio deslocado, né? Isso é genial, porque ele não consegue... Desculpa, Thiago. Pode continuar. Não, pode falar, pode falar. Não, eu só ia dizer que, na verdade, ele disse exatamente isso, que ele não tinha como responder. Não sei te dizer, né? E, enfim, agora acho que o SEI respondeu uma pergunta que tem 1 ano. E eu acho que é importante também... Desculpa, Thiago. Perdão. Fala em todo mundo ao mesmo tempo. Fudeu. Agora eu tá quente. Mas assim, eu só complementaria que você, quando você fala assim, o Sarfati não pensa não pensa numa política que não pensa na organização, mas eu acho que se produz um certo efeito, que é um efeito um pouco meio que fetichizante ao redor do Sarfati, dessa coisa de você não ter lugar nenhum, e aí você acaba, quando você começa a não pensar na organização, a gente começa a perguntar que tipo de política se tira dessa teoria política do Sarfati. Essa pergunta no final, assim, pelo menos, e aí dá ponto pro Sarfati, ele foi honesto, né? Porque ele poderia falar assim, né? Inventar, tal, né? Dar algum tipo de desculpa. Mas, assim, ele foi honesto, ponto para ele. Mas a pergunta da Vanessa foi uma pergunta muito, muito pertinente, no sentido mesmo que se pergunta, o que você faz com essa política do não lugar? Para onde você vai com um negócio desse? Sim, ele falou sobre abrir mão de um mundo. Aí eu fiquei cara, e aí, né? O que a gente faz? Né? Entendeu? Então, assim, mas eu complementaria que ele acaba produzindo, pelo menos das coisas que eu vejo ao redor dele, principalmente lá em São Paulo, tá uma coisa meio fetichizada ao redor dele, canônica, que eu não sei se ele tenta se desvencilhar disso não, até que ponto ele alimenta isso, mas isso produz uma coisa, é a minha sensação, tá, gente? Eu não vivo lá em São Paulo, não sei como é. Mas me parece um pouco isso, esses pelos aqui da minha gata, tá? É aquela Então, mas eu complementaria só para não também não colocar nas costas do Sarfati muito isso, e eu acho que isso é uma coisa que o próprio SEI, a gente está lendo filósofos agora, Badiou, Rancière e Zizek. E a filosofia, em geral, vai ter esse problema. E é um problema implícito, que o filósofo faz bem de não responder. Porque, como o filósofo está discutindo a coisa num nível abstrato, se ele dá uma resposta para uma coisa que só pode acontecer de forma singular, né, cada um se vira fora do lugar do jeito que pode. Se ele vai longe demais na resposta, né, se ele já tenta explicar abstratamente o singular, ele está, digamos assim, dando uma receita para uma coisa que não tem receita. Né? Então, é muito difícil para a filosofia fazer esse jogo entre, ao mesmo tempo, afirmar que é possível uma razão que não é contrária à liberdade, uma disciplina que não é contrária à liberdade, um ato que é diferente de uma mera ação, e, ao mesmo tempo, determinar em exagero o que são essas coisas. Porque se você determina demais isso, você tira disso uma coisa essencial, que é que isso se faz de maneira meio inventada, de maneira local, né? Agora, você pode ter cuidados com isso. Por exemplo, eu acho que, em ordem de diferença, eu diria que o Sarfati tem muito pouco cuidado com isso, e ele está, muitas vezes, disposto a que a filosofia passe por teoria política, né? Que a filosofia passe por uma espécie de discurso politizado, e não uma espécie de especulação mais profunda. Né? E eu acho que do outro polo totalmente oposto, o Badiou é o cara que está mais pronto para isso, porque ele tem uma teoria muito bem formulada de até onde a filosofia pode ir. Né? Que, inclusive, uma teoria onde a filosofia sempre vem depois, ela não vem antes. Ela não está aí para dizer o que fazer, ela está aí para dizer o que já foi feito. Né?
Então, tem uma mudança muito grande de polo, mas eu acho que é um problema que não é só do Safato, é um problema de fundo importante, né? Um problema que todo mundo que se interessa por filosofia política, em um jeito ou de outro, tem que lidar, né? Como é que a filosofia é sempre mais fácil filosoficamente falar sobre esse ponto tão sutil, né? Sobre o que é você poder produzir efeitos para além da sua imagem, do seu lugar. A filosofia ajudou muito a gente a dizer que isso aqui existe. Mas depois que ela diz que isso aqui existe, corre sempre o risco de sugerir que isso existe desse jeito filosófico e não que isso existe de um jeito concreto, real, que alguém faz de alguma forma, né? Então, nem sempre é fácil manter ter esse cuidado. Eu acho que, às vezes, exatamente essa falta de cuidado, a falta de precaução, produz uma imagem romantizada da coisa toda, né? Então, assim, tudo isso para dizer, Matheus, que eu não estava sugerindo que existe a ideologia de esquerda e existe a política, mas que, de alguma maneira, a gente ligaria a política aos efeitos, ideologia a esse polo aqui, né? E a gente quer saber, bem, como é que a gente faz para descrever isso aqui, ó? Né? O caminho daqui para cá, que não vai ser acessível pelas coisas que estão ligadas à sua imagem, que é a sua experiência, que é a sua representação de você mesmo, né? Que é a sua tendência espontânea. Então, como que você faz para sair daqui e vir para cá? Ou para saber se você está aqui ou se você está aqui? Já que essas coisas aqui não são necessariamente confiáveis, né? Então, um certo uso da razão e um certo uso da disciplina ajudam a gente a diferenciar o ato da ação. Eu diria que esse é o resumo da obra, né? Então, eu separei esses 3 fragmentos aqui porque eu acho que eles ajudam a gente a ver algumas coisas. A primeira é que eu acho que eles ajudam a gente a ver exemplos concretos do que esses caras estavam falando, que parecia relevante para a gente, né? Como eu falei, eu acho que a gente tem que tomar tudo isso com um certo cuidado, porque ao mesmo tempo que isso era importante, isso vinha de dentro da filosofia, né? E eu acho que, assim, não dá para ser menosprezado o quanto teve uma espécie de sublimação da política revolucionária na filosofia entre os anos 80 e os anos 2000, né? Essa espécie de o fechamento, a queda do muro, o fechamento de mais 68. Pra caralho! Pois é. Então, assim, todo esse processo de desestabilização do movimento revolucionário na Europa levou todo mundo para dentro da universidade. Todo mundo que estava na rua, tomando porrada, organizando coisa, envolvido com milhões de coisas, saiu da rua e foi de volta para a universidade, melancólico de não poder mais fazer essas coisas, ou de não poder mais sustentar certos ideais, de não poder falar em certas palavras. Então, assim, tem toda uma geração de pensadores que são uma espécie de pensadores radicais melancólicos, né? E você pode incluir uma grande gama de pessoas aí, né? Eu particularmente, assim, nos meus dias mais pessimistas, ou meus dias mais, assim, má vontade, venenoso, eu acho que é muito importante para entender a filosofia francesa entender que ela surge num país que capitulou perante o nazismo. E um país que, para salvar a imagem dele mesmo, inventou a ideia de que fez uma grande resistência micropolítica ao nazismo. Então, assim, toda a geração de filósofos franceses da política de mais 68, eles estão redimindo os pais deles que não fizeram nada frente ao nazismo. Então, é uma crítica da União Soviética e um elogio da micropolítica. Então, assim, que ninguém me escute falando isso, porque... Só gravado. Só está gravado, mas enfim, ninguém escuta. Gente, eu vou usar isso aqui agora. Estou colocando a minha dissertação, Tupinambá Gabriel. Pode botar, ninguém vai comentar. Quem é Tupinambá Gabriel? A pessoa é salva pelo próprio anonimato. Mas, assim, eu acho que isso tudo é informação relevante sobre o que, digamos assim, constrange, de certa forma, o pensamento político francês, que vai dar privilégio à diferença e elege como inimigo o totalitarismo, a uniformidade, a mesmice, etc. e tal. É ligado à ideia de que você tem que fazer uma crítica também ao modelo soviético, feita de uma certa maneira. Tudo isso é relevante.
Mas, além disso, é relevante também que essa foi uma geração que teve que viver essa espécie de retorno à academia, teve que viver uma espécie de retorno à teoria pura, né? E muitas vezes de maneira muito positiva, para pensar como é que eu acho novas bases para sustentar que algo comum é possível, né? O que eu acho particularmente relevante para o nosso caso é o seguinte, é que, enfim, a França, a gente poderia dizer que ela tem, né, se ela tem alguma continuidade nesse pensamento, vai ser a continuidade que faz isso aqui, né? Isso aqui é o começo da reavaliação do marxismo na França. E o Sartre, por mais que ele esteja mal na fita hoje em dia, ele é um gigante, né? É uma espécie de crítica do marxismo soviético. Já em 1930, essa crítica começa a ser feita, né? A ideia de que falta dimensão existencial para pensar a conjuntura de maneira singular, né? A ideia de que está se criando uma espécie de visão dogmática dentro do marxismo, que analisa todas as conjunturas da mesma maneira. O Sartre faz uma crítica, você lê o texto dele sobre questão de método, que é posterior, aos anos 60, mas assim, recuperando temas do existencialismo, era central para o existencialismo permitir que as análises de conjuntura fossem mais singulares, né? E a gente vai chegar até o Althusser, que é 1970 ali, que é uma espécie de fechamento desse processo, né? De pensar também a relação entre partido, luta, marxismo, o que falta no marxismo, né? Isso aqui são os primeiros tribunais de Moscou que vão marcar o Sartre. O Althusser talvez seja o relatório de Khrushchev e toda a revisão que acontece ali. O que acontece? O Badiou, o Rancière e o Zizek. Meu Deus, o que eu escrevi aqui? Os três se consideram pós-althuserianos, né? Os dois primeiros estudaram com o Althusser diretamente, né? E o terceiro passou boa parte do trajeto dele discutindo a relação entre Althusser e Lacan, por exemplo, né? Mas todos eles são mais ou menos marcados pelo fim dessa sequência althusseriana. Mateus, era a nossa senha no Facebook, se não me engano, era a senha do SEI, era RBZ ou coisa assim. O Alex, acho que... Você lembra, Alex, qual era a senha? Não era uma coisa assim? Tinha uma gamba aí também, né? RGA. Enfim, então são todos autores que tentam pegar um pouco uma problemática althusseriana e mudar ela, né? E é interessante porque o Althusser era um cara que estava focando na relação entre política e ciência, né? E a ideia de que quanto mais o marxismo entender a ciência e se entender como uma ciência, melhor a gente vai conseguir elaborar a posição do marxismo como uma ciência na história, vai fazer melhor análise, o partido precisa disso, etc. e tal, né? É engraçado que o Badiou vai recolocar totalmente a relação entre política e ciência, ele vai falar que a política é totalmente diferente da ciência e o que eles partilham é outra coisa. Os dois são exemplos de uma mesma coisa, mas os dois não são ligados. O Rancière vai pegar a relação entre política e ciência e falar assim: Althusser, você estava querendo diferenciar, né, ideologia de ciência, né? Para o Althusser isso era muito importante. E é uma distinção que parece um pouco com aquela que a gente estava fazendo. A ideologia é a relação imaginária que a gente tem com a nossa realidade, está ligada à imagem. E ciência é esse uso da razão e da disciplina, em um certo sentido, né, para você ir além da sua imagem. Só que para o Althusser, o único exemplo de método de fazer isso era a própria ciência. Então, se a política queria fazer isso, ela tinha que ser igual à ciência. O que a gente vai ver com esses três autores é que os três tentam encontrar uma outra maneira de pensar essa questão da relação entre ideologia e ciência, que torne essa questão interna à política. Então, por exemplo, o Badiou vai transformar isso na diferença entre saber e verdade. Ele fala, cara,
é a diferença entre um conhecimento político e uma verdade política. É uma diferença interna política. Existem saberes políticos, maneiras da gente descrever a coisa de fora, e existe a verdade, que ela está ligada ao seu engajamento, à sua disciplina, etc. e tal. Então, ele faz essa diferença interna à política. O Rancière escreve um livro chamado Lição de Althusser, dizendo que essa parada de ciência era um resquício elitista do Althusser, que impedia ele de criar uma teoria que ligasse as pessoas entre si, de fato, na realidade. Então, ele foi pesquisar, porque o Althusser, que sugeriu, inclusive, o Althusser foi o orientador dele, da tese de doutorado, que falou, vai pesquisar o jovem Marx, vai pesquisar quem eram os operários na época do Marx. E o Rancière conclui que existia essa diferença entre dois tipos de saber. Uma espécie de embrutecimento pelo saber, que é um saber que quanto mais você aprende, mais você sente que você é incapaz, porque quanto mais você aprende, mais você descobre que você não sabe, mais você sente que não chegou lá ainda, mais você precisa de um mestre para te ensinar. Então, por exemplo, você entra num partido, você aprende um conhecimento e esse conhecimento te ensina que você sempre vai precisar de alguém para te ensinar, né? O que é a análise correta e tal. E um conhecimento que é emancipatório, que tem uma outra relação com a mestria, tem uma outra relação com as pessoas, que ele faz de você alguém que pode aprender sem ninguém ensinar, vamos falar assim, né? E o Zizek, de um jeito diferente, através do Lacan, né, vai fazer uma diferenciação entre saber e gozo. Ou fantasia também. Né? Que tem uma lógica totalmente diferente, mas essa ideia de que, olha, justamente onde você acha que você está no não ideológico, nesse lugar você está na fantasia. Né? E que ao invés do não ideológico, dessa espécie de espaço para além das imagens, para além do semblante, esse lugar transgressor, você precisa de uma teoria de uma outra coisa, né? Que é um jeito de você agir pelos efeitos e não pelas imagens, que vai ser o que ele vai chamar de ato. Né? No caso, era o ato analítico. E ele vai passar anos e anos e anos tentando entender como é que você liga isso com o Lenin. Mas, enfim, são três teorias, você vê? As três teorias saem da diferença entre política e ciência para dentro da política. Né? O não ideológico é uma categoria política. Tipo, aqui eu estou para além da ideologia, eu estou na realidade, eu não estou vendo, não tem nenhuma ilusão na minha frente. E para ele, cara, isso é o contrário de você realmente romper com a ideologia do seu tempo, que também é uma questão política. Para o Rancière, o embrutecimento é uma relação com conhecimento política, não tem a ver com a ciência. Pelo contrário, o uso da ciência para a política seria embrutecedor. Né? Um mestre que te diz como a realidade realmente é, ele te ensina um conteúdo e ele também te ensina que você não consegue conhecer a realidade sozinho. Versus o método emancipatório que ele está propondo, que também seria imanente à política de alguma maneira. E para o Badiou ainda mais, essa distinção aqui são duas dimensões de um processo político concreto. Então, você vê, num certo sentido, os três se definem por fazer uma operação que passa dessa relação externa entre política e ciência para uma relação interna entre aspectos da política. Né? E, de certa maneira, a gente poderia adicionar aí uma coisa que acho que pode ficar um pouco mais clara com o tempo, que o Badiou é um cara que vai manter a questão da organização muito central. O Rancière é um cara que vai manter a questão... Né, eu vou usar o termo que a gente usou no nosso projeto, né? Para fazer essa distinção para o Badiou, não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com análise do gozo do sujeito na fantasia, tem a ver com disciplina. Né? Essa distinção para o Rancière não se pensa pela disciplina, não se pensa pela análise do indivíduo, tem a ver com o uso da inteligência. E o termo que ele vai usar é o uso da mestria. É como você usa os seus mestres. Como você elege um mestre, o que você faz com um mestre vai diferenciar se você se embrutece ou se se emancipa. Então, por exemplo, escolher um mestre sabido tende a criar um embrutecimento. Escolher um mestre ignorante para te ensinar, para ser o seu parceiro no ensino, te ajuda a se emancipar. Né? Ou seja, a escolha do outro
com quem você aprende, quanto mais ignorante o mestre é, melhor é o seu aprendizado. E para o Zizek, essa diferença aqui passa, como a gente estava falando, pela ideia do ato, né? Pela diferenciação entre ação e ato. Eu acho que até que o termo correto de colocar aqui não seria o ato analítico, né? É a ideia de entre o não ideológico e na época dele, no começo da carreira dele, ele chamava de sintoma, que é para dizer quando você faz um bom uso da ideologia a seu favor, né? E o ato seria essa hora onde você se permite confundir com a ideologia para fazer um uso bom dela, né? Então você vê, se você olhar cada um deles sozinho, tem algo faltando em cada um deles, né? Porque a teoria do Badiou, ela não tem muito uma dimensão individual, ela não fala muito sobre as pessoas, sobre a ideologia da época, ela é muito formal, é matemática, ela usa 1000 coisas, fica difícil às vezes se conectar mais imediatamente com a situação das pessoas. A teoria do Rancière, ela tem um componente interessante dessa dimensão mais individual, porque ela fala dos indivíduos, da relação interpessoal, mas ela não fala de organização. Pelo contrário, a gente vai ver que ela é quase contrária a isso. E o Zizek, por outro lado, ele fala de uma dimensão individual que ao mesmo tempo é social, mas ele nunca fala de organização, né? Então ele também tem diferença com esses outros dois. Então, tudo isso para introduzir esses 3 fragmentozinhos aqui. Esse aqui é do texto do Badiou, está no meio do texto. Eu pulei logo para o meio, eu acho que essa aqui é uma espécie de resumão das ideias do texto. Vou ler rapidinho para vocês. Ele fala assim: denomino ideia, né, o título chama Ideia do Comunismo, denomino ideia uma totalização abstrata de 3 elementos primitivos. Então, um processo de verdade, um pertencimento histórico e uma subjetivação individual. Vou reescrever isso aqui porque vai ser útil. Podemos dar de imediato uma definição formal da ideia. Uma ideia é a subjetivação de uma relação entre a singularidade de um processo de verdade e uma representação da história. Tudo bem, é meio abstrato, mas ele dá um exemplo logo embaixo. Ele fala assim: uma ideia é a possibilidade do indivíduo de compreender que a sua participação num processo político singular é também, em certo sentido, uma decisão histórica. Com a ideia, o indivíduo, enquanto elemento do novo sujeito, entenda sujeito aqui como organização, porque para ele política, sujeito na política é uma organização. Então, com a ideia, o indivíduo, enquanto elemento de uma nova organização, realiza seu pertencimento no movimento da história. A palavra comunismo foi, durante cerca de 2 séculos, o nome mais importante de uma ideia no campo das políticas de emancipação ou revolucionárias. Ser comunista era talvez ser militante de um partido comunista em determinado país, mas ser militante de um partido comunista era ser um dos milhões de agentes de uma orientação histórica de toda a humanidade. A subjetivação ligava, no elemento da ideia do comunismo, o pertencimento local a um processo político e ao imenso domínio simbólico da marcha da humanidade em direção à sua emancipação coletiva. Distribuir panfletos na rua também era subir no palco da história. Então, assim, tudo isso aqui a gente pode resumir como se a gente estivesse falando assim, né? Você tem aqui uma ação local, por exemplo, uma ação individual, por exemplo, distribuir panfleto, e uma ideia é o que permite essa ação que existe, né? É uma estrutura assim, ó. Deixa eu fazer mais bonitinho. Né? Você tem aqui uma política real, por exemplo, uma organização. E uma ideia é o que permite que você, o indivíduo aqui, veja o que ele pode fazer dentro dessa política como algo que tem um valor histórico. Né? Então, a ideia seria esse trajetinho todo aqui. Ela permite que o indivíduo veja a relação histórica da política na qual ele pode se engajar. Né? Então, você está fazendo uma ação pequena aqui, isso aqui é uma escala pequena, né? Mas porque essa pequenez participa de uma política, você consegue ver essa pequenez projetada numa coisa grande, maior que você.
né? Então, para o Badiou, basicamente, uma ideia é o que permite você representar para você mesmo o seu lugar num processo real político. Você vê como isso já entra na pergunta que a Vanessa tinha feito lá para o Safatli, né? Porque qual foi o esqueminha que a gente fez, né? A gente falou assim, pô, aqui está a minha imagem e aqui está a produção de efeitos políticos. Como é que eu posso sair daqui e vir para cá? Por que isso é difícil? Porque quando eu estou aqui, o efeito político é diferente da minha imagem, né? Vou colocar IM para ajudar a gente a diferenciar. O que o Badiou está falando? Que uma ideia é o que permite você estar aqui e representar isso para você. Né? Quando ele fala, você está aqui panfletando. Tipo, pô, panfletar não serve para nada. Você está lá... Meu Deus, estou escrevendo tudo errado. Você está panfletando, não serve para porcaria nenhuma, você está no frio, não tem ninguém aparecendo. Para alguém que se entende como alguém esperto, inteligente, que não gasta tempo à toa, não sei o que, isso pode parecer uma ideia totalmente de jirico. Então, é a ideia que permite conectar esse ponto, que tem um efeito à luz de uma organização, de volta com quem você é, né? Sem obrigar você a voltar para cá e só fazer as coisas que combinam com a sua imagem. Né? Então, você vê, em vez de ter que ficar preso na diferença entre imagem e real, entre a sua identidade e a realidade, a ideia serve para que algo do real possa te orientar, mesmo que esse real não caiba na sua imagem. Né? Por isso que ele fala, com a ideia, o indivíduo, enquanto elemento desse novo sujeito, dessa nova organização, realiza seu pertencimento no movimento da história. Né? Ele pode compreender sua participação num processo político singular. O Badiou chega a usar os termos do Lacan e falar, a ideia ajuda a dar uma dimensão simbólica para essa coisa real na qual você está envolvida e que não cabe na sua imagem que você tem de você mesmo. Né? Então, você vê que essa ideia que a gente estava falando sobre disciplina e tal, tem a ver com essa prática, né? Vou voltar naquele esqueminha que a gente fez, efeitos políticos, imagem, né? E a gente quer saber como que a gente pode sair daqui e vir para cá, né? Que não é obrigatório que a política aconteça aqui. Num nível radical porque se a sua imagem é construída pela sociedade também onde você mora, produzir um efeito que é contrário à sociedade é produzir um efeito contrário à sua imagem. Mas como é que você vai sair daqui para cá? E o Badiou está dizendo que a gente pode chamar de ideia, né? E a gente pode diferenciar a ideia da imagem, ou da identidade, ou do ideal, o processo que permite que um indivíduo ele participe de um processo real, né? Vamos fazer a setinha ao contrário, né? Ele represente para ele mesmo essa coisa real da política, né? De modo que ele consiga se entender como participando da história. Pô, fazer isso aqui tem uma utilidade, né? Por exemplo, vocês querem ver um exemplo absolutamente concreto disso? Reunião passada, a gente começou a discutir que o Alex ter feito um software provisório era uma coisa muito legal. Era uma ideia muito boa. E a gente, para falar disso, a gente inventou uma narrativa que ligava a história da esquerda, as dificuldades da esquerda, que é uma narrativa histórica, construída de tal maneira que ela dava espaço para a ação individual do Alex, como tendo, né, pegava essa ligação entre a relação individual do Alex com o processo do SEI e dava uma simbolizada nisso, né? Então, cria uma representação. É meio que engraçado, que o próprio termo que o Badiou usa, ele é meio sacaneando, né? Meio respondendo ao Althusser, né? A possibilidade do indivíduo compreender sua participação num processo político singular é o contrário da interpelação do indivíduo enquanto sujeito pelo Estado, né? O Estado pega você e te dá uma imagem sua onde você pertence à sociedade tal como ela é, né? A ideia pega um processo real político e dá um mapeamento cognitivo para você da história, onde a sua relação com esse processo político tem algum sentido. Você consegue se orientar nesse processo, né? Mesmo que ele rompa com a sua imagem.
Então, esse é o primeiro ponto que a gente estudou. O segundo ponto, vocês vão ver que tem um pouco a ver com essa questão que a gente falou da diferença entre ato e ação. Esse aqui é do texto do Zizek, se não me engano, é o último texto do livro, começar do começo de novo. Isso aqui está no meio do texto. Então, o Zizek fala assim, meio que um resumão da posição dele nesse texto. Ele fala assim, e daquele jeito clássico dele, né? E se, what if, o capitalismo de hoje, precisamente na medida em que não encontra fronteiras, sendo uma constante desorganização de toda a ordem fixa, e se o capitalismo dinâmico abrisse o espaço para uma revolução que rompesse o círculo vicioso da revolta e sua subsequente reinscrição. Isso é, que não seguisse o modelo de uma explosão eventual, depois da qual as coisas voltam ao normal, mas assumiria a tarefa de estabelecer um novo ordenamento contra a desordem capitalista global. Mais além da revolta, deveríamos passar explicitamente e desenvergonhadamente a respaldar uma nova ordem. Não é essa uma das lições da catástrofe financeira permanente? Essa é a razão pela qual o foco no capitalismo é crucial se queremos reatualizar a ideia comunista. O atual capitalismo dinâmico e sem fronteiras altera radicalmente as coordenadas da luta comunista. O inimigo já não é mais o Estado a ser subvertido a partir de seu ponto de torção sintomática, mas o fluxo de autorrevolução permanente. Esse seria o inimigo, né? Consequentemente, quero propor 2 axiomas, que vocês podem ver que são feitos para cutucar o Badiou. 2 axiomas sobre a relação entre Estado e política. Primeiro, o fracasso da política do Estado-partido comunista, né, antes de tudo e primariamente, o fracasso da política anti-estatal. O fracasso da missão de romper com as pressões do Estado, de substituir as formas estatais de organização por formas não representativas e diretas. Ou seja, para ele, só para esclarecer o ponto, né, não é que o fracasso foi a gente tentou a gente já viu que tomar o poder do Estado não funciona. Para ele, o problema da política do Estado-partido é que a gente nunca tomou o Estado de fato, a gente sempre manteve uma mínima distância. Por isso que para ele, é por isso que a gente chamava mantinha o nome do partido separado do nome do Estado. Você tomava o Estado, mas você continuava sendo do partido, você não virava simplesmente alguém do Estado. Você queria que essa distinção fosse preservada. Ele fala assim, era esse medo de se confundir com o Estado que levou ao fracasso, e não o Estado em si. E segundo, que é uma cutucada direta ao Badiou, quem não tem ideia do que deveria substituir o Estado não tem direito de subtrair-se e afastar-se dele. Ao invés de tomar uma certa distância do Estado, a verdadeira tarefa hoje deveria consistir em fazer o próprio Estado funcionar de maneira não estatal. Então, de novo, o que a gente poderia aqui fazer, usando esse esqueminha do Zizek, eu acho que a gente chegou até a comentar isso da outra vez, assim, né? O Zizek está opondo o que ele chama de um ciclo vicioso, que seria o seguinte, a gente imagina que o capitalismo tem uma ordem, a gente imagina que a gente tem que criar um evento que é uma desordem, e aí a gente vai produzir uma nova ordem depois. Só que o que acontece com isso aqui? Em geral, a gente tem uma ordem vigente, a gente produz a desordem, em vez de a gente conseguir vir para o próximo caminho, isso é reintegrado na ordem vigente, né? E o Zizek está falando, cara, o capitalismo contemporâneo, ele não é um capitalismo ordenado. Esse capitalismo dinâmico, ele é um capitalismo que é uma desordem de um tipo X. Você não precisa mais de um momento, 2 momentos, 3 momentos. Você pode ter 2 só, onde você opõe a desordem X por uma ordem diferente. Você não precisa ter um terceiro momento. Porque você não está opondo 2 coisas da mesma qualidade e para isso você precisa de uma cesura. Você está opondo coisas de ordens diferentes. Uma já é a desordem. Então, quando você vai opor isso a uma coisa nova, você não precisa fazer uma ruptura. A outra coisa já vai ser ruptura por si só, né? Então, é como se no capitalismo você tivesse a ideia de que a ordem é a desordem. Tipo, o rei mandou todo mundo se fuder, né? Tipo, situação de crise perpétua é a lei, né? E no caso do comunismo, seria o caso de dizer que o que é desordeiro, né?
a desordem que a gente vai causar é criar uma ordem. Então ele fala assim, cara, se essa é a nova posição, né, onde aqui você tem a lei é transgredir, o que é realmente contrário a esse enunciado é a ideia da letra da lei, pé da letra da lei, né? Não é nem a letra. Que é o que o Zizek chamava de superidentificação. Então, qual é a ideia? Você não rompe com a lei transgredindo ela. Você rompe com a lei seguindo ela mais do que a lei manda você seguir. Então, no caso do Estado, isso fica mais claro, né? Se aqui você sempre a lei é transgredir, se a lei aqui é manter sempre uma distância do Estado, né? Tem sempre um hífen qualquer, capital, Estado e nação. Aqui seria o caso de identificar o partido e o Estado, mais do que ele já foi identificado no passado, que é o que ele chama de um Estado não estatal. Você vê, várias coisas chamam a atenção nessa passagem de qualquer maneira. A primeira delas é que ele, ao mesmo tempo, faz uma sacanagemzinha com o Althusser, porque essa expressão aqui, torção sintomática, é do Althusser. Depois o Badiou também retoma. E ele faz uma sacanagem com o Badiou, falando, você não pode se subtrair do Estado, isso aí é uma espécie de bela alma, de não querer enfrentar o desafio de frente. Né? Então, se você acha que entre esses dois caras, que eram super amigos, já tinham uma certa dificuldade, espera só até a citação do Rancière. Então, lá na citação do Rancière, o texto do Rancière chama Comunistas sem Comunismo, e ele começa meio assim, vou falar um negócio aqui que vocês não vão gostar muito, vocês vão me achar simplista, vocês vão achar que eu acho que vocês têm uns problemas, vocês não estão vendo. Então ele começa meio no o raio problematizador, assim. E aí eu vou ler aqui para vocês uma passagem do texto que eu acho que mostra muito bem a posição do Rancière e qual é a diferença da posição dele da posição dos demais. Então o Rancière fala assim, ele começa dizendo que ele concorda muito com o Badiou porque ele leu uma entrevista do Badiou que o Badiou fala que a hipótese do comunismo é a hipótese da emancipação. Aí ele fala, emancipação quer dizer o comunismo da inteligência, decretado na demonstração da capacidade do incapaz, capacidade do ignorante de aprender por si mesmo, diz Jacotot. Podemos acrescentar a capacidade do trabalhador de deixar seus olhos e sua mente escapar do trabalho e das suas mãos, a capacidade de uma comunidade de trabalhadores de parar de trabalhar, de transformar o espaço privado da oficina em um espaço público, de organizar a produção com suas próprias forças, ou assumir a tarefa de governar uma cidade que seus governantes traíram ou abandonaram. E outras formas de invenção igualitária que demonstram o poder coletivo de homens e mulheres emancipados. Eu disse, podemos acrescentar, né? Você vê que ele falou primeiro aqui a capacidade do ignorante, e aí ele falou, peraí que a gente pode acrescentar. Porque o Jacotot não acreditava nisso, né? Ele fala assim, podemos traçar uma dedução da tese do comunismo da inteligência para formas de implementação coletiva desse comunismo. Porque uma coisa não decorre da outra. Ele tem que acrescentar uma outra. Então, a gente pode passar dessa tese do Jacotot, do mestre ignorante, para falar sobre o que seria uma comunidade baseada nisso. E aí ele fala, isso é onde a dificuldade aparece. Em que medida a afirmação do comunista da inteligência de qualquer um coincide com a organização comunista de uma sociedade? A questão é, como a coletivização da capacidade do qualquer um coincide com a organização global de uma sociedade? Como pode o princípio anárquico da emancipação tornar-se o princípio de uma distribuição social de tarefas, posições e poderes? Comunidades comunistas, como a comunidade icária, liderada por Cabet nos Estados Unidos, falharam. Elas não falharam como costuma parecer, porque indivíduos não conseguiram se submeter à disciplina comum. Olha, brigando com o Badiou. Pelo contrário, eles falharam porque a capacidade comunista não pode ser privatizada. A partilha da capacidade de qualquer um não pode se transformar na virtude do homem comunista privado. A temporalidade da emancipação não pode coincidir com o cronograma de uma sociedade organizada
que dá a todo mundo sua função. Outras comunidades em torno delas fizeram muito melhor. A razão para o seu sucesso é que não eram compostas de comunistas, eram compostas de homens e mulheres que obedeciam a uma disciplina religiosa. Mas a comunidade icária, que fracassou, era composta de comunistas. Então, no caso do Rancière, a gente tem um outro esqueminha, né? Tem a ideia de que, bem, vamos partir dessa diferença entre emancipação, né? É como se fosse assim, né? O embrutecimento é quando você tem um mestre que sabe e um aluno que não sabe, e o aluno precisa do mestre para saber. Maisinho aqui, né? O problema é que quando isso acontece, quando você não sabia e você passa a saber, o que o Jacques Cocteau percebeu é que não é só isso que você passa a saber. Eu tinha uma pergunta e agora eu tenho uma resposta. Vem mais uma respostinha aqui, que é que o outro é o mestre, né? Entre parênteses, você descobre que eu sou o aluno que não sabe e ele é o mestre que sabe. Então, essa relação se preserva. E quanto mais eu aprendo com ele, mais se confirma que eu sou o aluno que não sabe e ele é o mestre que sabe. E ele chama isso de embrutecimento, essa relação de dependência que vai infinitamente fazendo com que tudo que você aprende, você precisa aprender mais para poder chegar na posição do cara, que se ele está em condição de dizer que você sabe, então você ainda não chegou na posição dele. Você já percebeu que na universidade você ganha um diploma, a pessoa que te dá o diploma, ela está sempre numa posição superior a você. Então, quanto mais você andar na carreira acadêmica, mais vai ter sempre alguém acima de você para poder dizer que você chegou lá, né? É uma espécie de Monte Everest, né? O único jeito de você saber que você chegou aqui é se tem alguém aqui em cima dizendo legal. Aí você chega aqui, onde essa pessoa estava, agora você é igual a ela? Não, tem que ter alguém aqui em cima que diz para você, maneiro. Então, sempre tem que ter alguém mais acima de você para olhar onde você está. Então, se de um lado, então, a gente tem esse esqueminha, um mestre que sabe, um aluno que não sabe, e quanto mais você aprende com ele, mais também, por outro lado, ele deve saber mais ainda, né? Que seria o embrutecimento. O Rancière aprende com esse Jacques Cocteau, esse cara, esse didata socialista do século, acho que 19, que existe a possibilidade contrária, que é que você aprender com um mestre que não sabe. Quando o aluno que não sabe escolhe um mestre que não sabe e ele tenta estudar sozinho e ele aprende, essa setinha aqui não se refaz, né? Você aprende aqui, é como se você começasse a fazer uma setinha assim. Bem, se o saber não veio dele e eu aprendi mesmo assim, então é essa flechinha aqui que é reforçada, né? Então, para ele, por mais que você... a dialética maluca da coisa é que por mais que você precise do outro, né? Eu acho que a gente poderia chamar isso aqui é uma dependência em nome da independência. Né? Eu dependo do outro para me tornar independente. Isso aqui a gente poderia chamar de uma interindependência. Eu preciso do outro, mas do que eu preciso no outro? Nada, porque ele não necessariamente tem nada para me oferecer. Mas quanto mais eu me relaciono com o outro, mais é como se eu estivesse fazendo sozinho, né? Então, é uma espécie de sociabilidade associal, é uma coisa meio estranha. Só que o que o Rancière... Rapidinho, antes de como é que isso acontece na prática, segundo o Rancière? Como é que um aluno escolhe um mestre que não sabe? Como é que ele decide isso? E isso acontece de fato? Bem, o exemplo principal que ele dá no livro... Eu tenho vários livros do Jacques Cocteau aqui, inclusive, eu posso emprestar para vocês, que são os métodos dele. Tem vários exemplos e tal. Mas, por exemplo, o exemplo que o Jacques Cocteau cita é o exemplo de uma pessoa analfabeta ensinando outra a ler. Tipo, eu não sei ler, mas ele mostra que é possível uma pessoa que não sabe ler ensinar outra pessoa a ler.
E dizem que esse foi o exemplo que, assim, abriu o olho do Jacotot, que era uma coisa alucinada. Como assim, né, um mestre que é analfabeto pode permitir que alguém que também não sabia ler aprenda a ler? Cara, eu vou te dar. Olha, eu vivi um exemplo concretíssimo desse várias vezes. Educação física, ensinar a nadar. Muito professor ensina a nadar e não sabe patavina dos 4 métodos da porra lá e ensina. Ganha vida alguns, assim. Não ganha, às vezes, totalmente, mas ganha vida assim. Sim. Consegue, obviamente, se uma criança começa a se afogar, o cara consegue entrar, sair. Mas se você pedir para o cara fazer o golfinho, o cara não sabe fazer. Isso é muito recorrente na educação física. Uhum. Inclusive, explica, por exemplo, como é que um treinador... pensa, por exemplo, Gustavo Kirten e aquele maluco lá, Larry Passos. Ninguém lembra do Larry Passos, né? Como é que pode um cara que conhece as técnicas, mas não tem 1/10 do talento do Gustavo Kirten, mas formar o Gustavo Kirten? Exato. Eu acho que é um bom jeito de falar isso é o seguinte. Imagina o seguinte, nesse método aqui, é como se... Imagina que aqui tem uma barrinha de conhecimento. Você concorda que o máximo que esse aluno pode chegar é a barrinha desse professor aqui, a princípio, né? É como se cada um desses maisinhos passasse para cá. Só que o que se revela na prática é que os maisinhos que um aluno é capaz de colocar aqui são desproporcionais dos maisinhos do professor. Isso, o exemplo do Carlos acabou de dar é exatamente isso. Esse professor sabe nível 3 de natação. Mas ele pode formar um aluno que sabe nível 10. Esse é o caso tradicional. O que o Jacotot estava falando é que o professor pode estar no nível 0 e ele pode formar um aluno no nível 10. Mas você tinha falado que o aluno, ele escolhia esse mestre daí. E aí, eu acho que nesse exemplo que vocês deram, foi meio que, sei lá, uma contingência, o mestre ter aparecido como um ignorante. Não foi exatamente uma escolha do aluno por um mestre ignorante. Não, então, peraí, eu não cheguei a dar o exemplo. O Jacotot foi esse o caso. Ele foi chamado para dar aula num lugar e ele tinha que dar aula de literatura em holandês, ele não falava holandês, e ele ensinou um livro porque ele não falava a língua. Mas ele fala assim, olha, o que a gente começou a fazer? A gente criava um grupo, que ele chamava de um círculo, onde as pessoas diziam o que elas queriam aprender. Cada um diz o que quer. Ninguém necessariamente sabe. Esse cara aqui quer aprender música, esse aqui quer aprender inglês, esse aqui quer aprender não sei o que lá. E aí eles tinham um método que o Jacotot inventou, que era, bem, eu quero aprender música e esse cara quer aprender inglês. Então, o C e o B vão se ajudar. O C, que quer aprender música, vai verificar se o B está aprendendo o inglês que ele queria aprender. Então, o B vai usar o C como mediador para ver se ele está aprendendo o inglês que ele queria aprender. Então, assim, era escolhido, né? E é engraçado, porque outro dia no Facebook o Germano fez essa pergunta. Eu vi que isso é estranho, porque do jeito que o Rancière fala, às vezes parece que o mestre ignorante ensina, né? Mas como é que ele pode ensinar se ele não sabe? Eu tenho... Opa, desculpa. Eu tenho 2 exemplos que eu não sei se é exatamente o que o Rancière fala e o Jacotot também. Mas o primeiro é que em reunião de pais, eu sou professor de ensino fundamental, né? Em reunião de pais, a gente vê de vez em quando um exemplo parecido, que é o pai, geralmente analfabeto ou a mãe, e eles botam os filhos para estudar aquilo que eles não sabem, né? Então, eles usam uma espécie com uma certa disciplina da pobreza mesmo, e fazem com que eles desenvolvam aquilo que eles estão estudando na escola. O outro exemplo que eu tive aí foi mais comigo mesmo, foi que eu acabei indo para uma escola de surdos, mudos surdos, né? E eu não sabia porra nenhuma de Libras, né? Só sabia fazer o oi porque eu descobri quando eu fui visitar a escola. Então, eu fui dar aula lá de matemática, certo? Que tem uma facilidade maior em matemática porque tem uma linguagem que é universal, né? Mas eu fui dar aula de matemática em Libras e acabou que eu aprendi a Libras dando aula de matemática com os alunos ao mesmo tempo que eu tentava ensinar matemática, né?
Então foi uma puta experiência, uma experiência muito, muito louca, que eu acho que é muito marcado por essa relação aí. Porque o que eu acho que assim, só para esclarecer, por que isso aqui parece uma coisa meio maluca, mas isso aqui acontece o tempo todo. Isso aqui é só o reconhecimento de que há uma diferença. Professor ou mestre não é o contrário de aluno. Do mesmo jeito que a gente falou que um aluno pode adquirir mais conhecimento do que o mestre tem para dar, né? A posição de quem está aprendendo não é o contrário da posição de quem está ensinando. Esse era o ponto central do Jacotot. O ponto dele era que você precisa de alguém para verificar o que você disse que você ia fazer. Então, se você pegou um livro de inglês que tem as perguntas e lá atrás tem as respostas, você não precisa que essa pessoa saiba a resposta. Você precisa de uma pessoa que verifique que você fez o que você falou que ia fazer. Né? Então, para ele, assim, a grande questão é a relação entre conexão, entre partes e verificação. Então, para ele, o aluno é aquela pessoa que conecta, digamos, se eu simplificar isso aqui, né? Para ele, o aluno, o método dele era, o aluno deve conectar tudo com tudo. Né? E a posição do mestre é a de verificar de acordo com as regras do aluno. Então, por exemplo, você quer aprender a tocar música. Bem, se pegar um instrumento, você não sabe nada sobre ele. Então, o que você pode fazer para o mestre é dizer, por exemplo, que você quer aprender a tocar uma música agradável. Então, agora o mestre tem a diferença entre agradável e desagradável. Aí ele fala assim, pô, volta aí semana que vem, então, e tenta um negócio agradável. Pelo menos me mostra duas coisas, uma mais desagradável que a outra. Então, agora você não sabe teoria musical, mas você vai sentar com o violão e você tem esse par, agradável e desagradável, para tentar conectar com tudo que você pode fazer no violão. E você vai descobrir que algumas coisas caem do lado do agradável e outras coisas caem do lado do desagradável. Depois, tu pode inventar uma outra coisa em cima disso e falar, eu quero repetir o que eu já tentei fazer, quero ver se eu consigo fazer de novo. E aí o mestre vai avaliar se você fez o que você falou que ia fazer. Agora, ele sabe qual é a relação entre agradável e desagradável, o que é repetir, ele não precisa saber tocar violão. Ele só tem que verificar se você está, digamos assim, fazendo o que você disse que ia fazer. E o que você disse não é teoria, né? É a sua própria, digamos assim, especulação sobre por onde você quer ir com aquilo. É claro que tem exemplos bem mais concretos do que eu estou dando para você, e eu posso te dar um exemplo assim constante disso, porque a minha formação foi 90% assim. Eu passei 10 anos no SEI apresentando coisas para pessoas que a princípio sabiam menos do assunto que eu, ou pelo menos não sabiam do assunto tanto quanto eu, e a premissa de se aquilo, eu sabia se eu tinha aprendido ou não o assunto, vendo se a outra pessoa conseguia falar o que eu tinha dito, né? Se eu falar uma coisa de um jeito muito complexo, então assim, meio que foi surgindo essa ideia, que já é uma espécie de uma mutação em cima da ideia do Rancière, mas que é um bom exemplo, na minha opinião ainda, que você não sabe se você não sabe transmitir, né? Então, é como se um jeito de pensar isso é pensar assim, né? Você está aqui na posição de querer aprender, você não sabe. Você pode ficar aqui conectando tudo com tudo. Mas você ainda não sabe se você aprendeu, né? Será que esse maisinho é real? Bem, se você conseguir transmitir esse maisinho para o mestre, então você aprendeu. Então ele é real. Né? Então, se você consegue fazer o outro saber o que ele não sabia, então você sabia. Você vê, isso, é claro que isso requer tem aquelas mesmas duas setas. É claro que parece menos tipo assim, eu perguntei para o outro e ele me ensinou. E com isso apareceu essa setinha interna. É meio assim, você faz esse trabalho, você senta com a viola. Se você consegue fazer uma melodia
que o outro reconhece como uma melodia, então você fez uma melodia. Então, assim, o outro é essencial. Sem o outro, você não consegue aprender. Então, não é um autodidatismo. Mas o outro não está ali pelo conhecimento dele. Né? É justamente a diferença e a ignorância do outro, o fato que o outro não domina o assunto, que faz dele um melhor parceiro. Quanto menos o outro sabe, mais a prova tá se você sabe. Né? Isso, na verdade, foi assim, talvez o grande problema, assim, grande dificuldade. Putz. Enfim, vai estar no vídeo, meu querido, está gravado. Mas eu resumiria assim, eu acho que se fosse resumir o princípio básico do Rancière, seria colocar nesses termos, né? O aluno só sabe se ele transmite para alguém, né? Você sabe que você aprendeu, se você consegue transformar uma pessoa que não sabia em alguém que aprende algo, e aí você confirma que você também sabe. Né? Alguém que só sabe apresentar para quem já conhecia, ou para quem sabe mais que ele, não testa realmente se você sabe. Só testa que você sabe ser um aluno de alguém. Né? Você não testa se o conhecimento realmente foi produzido. Então, essa espécie de conexão entre a ignorância, né, e o desconhecimento, como o mestre que desconhece é a melhor pessoa para te ajudar a descobrir se você aprendeu alguma coisa. Né? Só que o Rancière coloca toda essa lógica, né, que ele fala que tem um tempo próprio, uma temporalidade própria, né? Essa capacidade do ignorante aprender por si mesmo, usando a ignorância do outro, né, como um espelho para testar se as conexões que você faz existem ou não, ela tem um tempo próprio e ela se passa de indivíduo para indivíduo. Né? Ele fala que a dificuldade aparece na coletivização disso. Né? Então, de certa maneira, a gente poderia fazer uma, assim, para completar, né, é como se houvesse uma espécie de diferença aqui. Né? O Rancière, ele opõe um pouco esse comunismo da inteligência ele opõe isso à organização. Ele fala, olha, nunca se conseguiu criar uma organização que preserve esse privilégio da ignorância, da falta de função, de você não ter nenhum propósito específico, né? Porque isso é uma condição para você poder aprender alguma coisa e se emancipar. A gente nunca viu essa coisa se equalizar bem com a organização. Então, ele já chega na conferência chutando tudo e falando, ó, não sei se esse negócio aí se junta. Né? No caso do Badiou, você tem essa teoria da ideia como uma coisa que permite uma disciplina organizacional, mas tem uma espécie de separação disso da dimensão, por exemplo, psíquica ou individual. Né? Não é que ele está dizendo que isso rompe com o indivíduo, que isso quebra com o indivíduo. Ele é meio indiferente à ideologia. Ele fala, cara, isso não é o meu problema. Não tenho que lutar contra a ideologia dominante. A luta da política é entre o saber político, a ideologia da própria política, digamos assim, nessa espécie de impossibilidade de romper com a sua imagem, e a disciplina que leva você a produzir algo novo. Mas a ideia da ideologia dominante, da subjetividade, da libido, do gozo, tudo para ele é meio secundário. Né? Eu não colocaria que vai indiferente à ideologia, mas indiferente às fantasias. A política acontece em outro lugar, por isso simples. Né? Então, também coloca ele meio separado do Zizek. Né? A gente poderia dizer, talvez, que, de certa maneira, também aqui, outra coisa importante para o Badiou, talvez mais importante que isso também, né, é a ideia de que, em algum sentido, tem um certo sentido de autonomia na política que ele propõe. Né? Como se a ideia fosse o oposto do Estado, talvez. Eu acho que tem leituras mais sofisticadas da política badiouiana, até mais do que a do próprio Badiou, mas, de certa maneira, existe essa oposição. Né? Então, deixa eu fazer isso aqui bonitinho. Né? Então, Rancière, ele vai dizer comunismo, só que sem
organização. O Badiou vai dizer comunismo, mas sem Estado. Né? E o Zizek, que é um comunismo, mas ao mesmo tempo ele não quer exatamente, é um comunismo sem, digamos assim, é quase sem o militante, né? Porque ele faz uma crítica da ideologia, da transgressão, etc. e tal, mas a gente fica meio sem saber o que é isso no chão da política, né? No caso do Rancière, tem um método, né? O método do Jacotot existe, é uma espécie de método afirmativo. No caso do Badiou também tem uma disciplina, não sei o quê. No caso do Zizek, a gente não tem exatamente assim, sem a militância aqui, né? Ninguém sabe muito bem o que é um militante zizekiano. Acho que o militante badiouiano talvez seja mais fácil de entender, e o militante da didática rancieriana também. Mas cada um tem uma espécie de coisa que não cabe muito na teoria, né? Eu acho que é um pouco simplista colocar nesses termos, porque dá para fazer, e a gente fez no SEI muita coisa em torno disso. Por exemplo, com o tempo a gente desenvolveu, acho que a gente já conversou muito sobre o que seria o uso não estatal do Estado, né? Ou o que é uma posição nova em relação aos partidos, né? Que não é simplesmente adesão ou não adesão, né? Já se pensou também o que é a posição da militância que leva em conta as ideias do Zizek, o que é uma militância que leva em conta a superidentificação e tal, né? E também já se pensou o que é o problema do comunismo da inteligência ligado à organização, né? Então, de qualquer maneira, essa é uma tensão interessante, né? Você vê que eles não casam exatamente no que eles falam, ou se são peças de quebra-cabeça, que não necessariamente a ideia de emancipação que tem aqui, que é meio essa emancipação sem função, né? Contra a função, funcionalismo. Você tem aqui essa ideia de disciplina ligada à ideia, né? Você tem aqui uma ideia de crítica da ideologia. Como o diabo juntar essas coisas todas foi meio um problema com o qual a gente estava ocupado, e vocês veem que é um problema muito grande, por 1000 razões, que 2013 veio, e esse problema era tão grande, num certo sentido, que 2013 coube aqui dentro, assim, meio que a gente incluiu 2013 nessa problemática, e não 2013 que trouxe para a gente um problema, né? Como se a gente estivesse descendo ladeira abaixo, rodando, caindo, que quando a avalanche veio, a gente já estava se estrumbelhando sozinho, não precisava dos elementos para sofrer. Então, enfim, eu acho que isso a gente pode depois voltar nesse assunto todo. Eu estou querendo fazer uma coisa mais resumida, mas eu acho que dá para a gente ter assim, um mapa básico, né, de certos conceitos que estavam em jogo no projeto da gente: disciplina, emancipação, crítica à ideologia, que inclui a própria esquerda, né? E esse meio campo aqui que eu queria que vocês percebessem que não é nada simples o que ele significa, né? E que, de certa maneira, boa parte da história do SEI, até mesmo quando a gente foi se movendo para mais longe dos autores, né? E boa parte da história organizacional do SEI também, dos experimentos que a gente foi fazendo, né? Então, a nossa relação com os autores, dos experimentos que a gente foi fazendo, né? E da análise, né, da nossa relação com o contexto político, foram muito influenciados por esse negócio complexo aqui, que ninguém sabe muito bem o que é, tá de fundo, né? E é isso aí. Tá bom também, né? Pô, achei maneiro, cara. Eu tô pensando até em comprar esse negócio aí de desenhar, que eu acho irado esses esquemas. Eu quero fazer aqui. Aí eu tenho que pegar papel, eu fico, caraca, eu tô muito século XX mesmo. O negócio não, século pô, cara, que isso, o negócio é desenhar na cara das pessoas. Agora, não dá para desenhar na cara das pessoas, não, né? Uma pena isso. Não, mas achei irado, cara. É maneiro porque quando eu cheguei no SEI, tipo, já tinha mudado um pouco esse lance dos 3 autores, tinha o Agamben já, e aí eu
estar vendo agora esse balanço me traz uma contextualização um pouco maior das coisas que estavam informando as ações do SEI antes de eu chegar, que eu só olhava como tipo uma pequena referência do que o coletivo já tinha feito até aquele momento, mas eu não sacava muito bem. Pô, isso tá bem maneiro. Ah, legal, gente. Enfim, bora nessa então. Show. Muitos beijos, queridos. Valeu, gente. Beijo, beijo, tchau, tchau.